Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, mas por enquanto você deixa sua Bíblia aberta. Nós estamos numa nova série de mensagens, Ame a Sua Igreja. É uma série profundamente reflexiva e principalmente modeladora da forma como nós enxergamos igreja e de como nós vivemos igreja. É uma série que vai provocar muito o nosso coração a se realinhar de uma maneira mais profunda com aquilo que são características ou verdades essenciais de uma igreja local, e vai nos provocar a olhar a igreja do Senhor com a beleza que ela merece, por ser uma instituição que representa a noiva de Cristo, por ser o corpo de Cristo. E eu não sei quantos de vocês viram na semana passada uma jovem, uma adolescente num programa vocês viram, teve muito disso no Instagram. E eu fiquei profundamente triste com o que eu vi. Não pelo fato daquela menina fazer uma denúncia contra a igreja, porque de fato, para quem é a igreja e quem conhece as Escrituras, sabe que a igreja do Senhor, historicamente, desde os escritos paulinos, convive com suas lutas para silenciar o pecado, para não dar espaço ao pecado. Mas o que me entristeceu foi o comportamento das pessoas que são igreja e a facilidade de publicar uma denúncia dessa, que não é novidade na história do cristianismo, mas muitas vezes a dureza de coração de publicar a beleza da igreja. Então, é como se tivessem feito um autoapedrejamento por meio daquela publicação. Quando a igreja erra, a própria igreja vai lá e pá, no Instagram. Mas toda a beleza das digitais de Cristo impressas na igreja dificilmente são valorizadas. E eu fiquei muito triste por ver essa facilidade em denunciar as mazelas, mas a dificuldade em reconhecer a beleza da igreja de Jesus. Então, assim, acho que são coisas que nós precisamos, ao longo dessa série, trazer o cuidado. Nós estamos aqui sendo igreja de Jesus, representando a igreja de Jesus. Então, use suas redes sociais para proclamar a beleza da igreja, porque senão faz pouco sentido. Você publica algo que apedreja a igreja, e no outro dia você vai falar de Jesus e convidar alguém para ir para a igreja. Não que você não vá trazer o fato das lutas que nós temos enquanto igreja, mas é importante que, como discípulos, nós possamos apontar para a verdade do Evangelho, que é Jesus, e não para as mazelas que historicamente existem. Quantos estavam semana passada na mensagem de domingo? Grande maioria. Eu brinquei com o pastor Marcelo que domingo passado ele estava com sangue nos olhos. Ele estava bravo, né? Os irmãos só escutavam: eita, pastor, cajado, o pastor está bravo hoje. Mas, na verdade, irmãos, essa é uma série muito desafiadora, porque ela nos traz para um processo de amadurecimento. E na semana passada, o pastor Marcelo pregou sobre a primeira verdade de uma igreja local: pertencer, o compromisso do discípulo em pertencer, amar e servir em uma igreja local. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma outra característica, uma outra verdade de uma igreja local, que é acolher, hospitalidade centrada na graça. E eu queria começar citando o pastor Jeremias Pereira, que em uma de suas mensagens falou: igrejas que se tornam fortes e fazem a diferença são acolhedoras. Todos os tipos e classes de pessoas são bem-vindas. Todas são chamadas, desafiadas e instruídas no discipulado de Cristo. Eu acredito que a maioria de nós vai concordar com essa afirmação do pastor Jeremias, que igrejas fortes possuem de fato um ambiente acolhedor e possuem uma cultura de acolhimento e hospitalidade. Mas o que de fato caracteriza uma igreja que acolhe? Será que uma igreja que é acolhedora é uma igreja que tem um ministério de trânsito? Será que uma igreja acolhedora é uma igreja que, além de um ministério de trânsito, tem uma recepção interna e externa? Ou talvez igreja acolhedora, além de ter um ministério de trânsito, recepção interna e externa, tem células para a nossa família? Ou quem sabe tenha um bom ministério infantil para que os nossos filhos possam desfrutar?
Se você pensou em tudo isso, você está num bom caminho. De fato, essas são questões importantes para que a igreja possa acolher e integrar pessoas. Mas ainda é bem distante da hospitalidade e do acolhimento que Tiago vai falar no capítulo 2 da sua epístola. Acolher não se resume à infraestrutura de culto. Tudo que nós, enquanto igreja local, temos, e é maravilhoso ter isso, nos faz ter uma experiência dominical de culto melhor. Sabermos que vamos ser acolhidos desde o momento que estacionamos o nosso veículo até o momento em que somos acompanhados para sentar aqui na nave. Tudo isso é muito bom, mas o que Tiago vai nos propor na sua epístola é de que existe um algo a mais. Uma igreja que acolhe, que é hospitaleira, ela tem o DNA de Cristo no seu convívio, no seu trato, e isso extrapola a experiência do culto dominical. Isso é percebido na vida da igreja. E não da igreja coletiva aqui, enquanto instituição, mas na vida particular daqueles que são igreja. Significa que acolher e ser hospitaleiro diz muito mais sobre como nós nos comportamos fora do templo do que sobre a nossa experiência no domingo de culto. De modo que, se a experiência do culto for maravilhosa, mas a interação ordinária da vida comum, de segunda a sábado, não refletir tudo isso, de pouco vale toda a infraestrutura. De pouco vale o acolhimento, o amor e a hospitalidade da experiência dominical, se os discípulos de Jesus não representarem isso nos seus espaços de convívio semanais. Se o mesmo abraço afetuoso, se o mesmo carinho, cuidado não for demonstrado nas nossas vidas enquanto igreja. E aí a gente precisa começar a quebrar um paradigma. Toda a série, quando falar igreja, nós não estaremos falando sobre este ambiente. Estaremos falando sobre pessoas. Estaremos falando ao coração dos discípulos e não sobre a nossa infraestrutura institucional. E aí eu queria que você acompanhasse comigo, Tiago capítulo 2, do verso 1 ao 13. O texto diz: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor glorioso Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Pelo teu sustento e a tua provisão em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte de uma igreja local, Pai. Nos dá um momento de culto abençoado, que o nosso coração e a nossa mente sejam um terreno fértil para a palavra do Senhor, que será lançada, germinada e frutificará em nossas vidas. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Existem muitas questões a respeito da autoria dessa epístola. Sim, foi um Tiago, como o próprio nome já diz.
mas se questiona muito sobre qual dos Tiagos, e possivelmente foi Tiago, irmão de Jesus, aquele que se tornaria um líder proeminente na igreja de Jerusalém. Você vai ver isso em Atos capítulo 2 e Gálatas capítulo 2, você vai ver alguns textos que mostram a importância de Tiago, irmão de Jesus, na igreja primitiva. Mas Tiago teve um papel muito importante naquela igreja. Ele foi conhecido como Tiago, o justo. E você vai perceber que isso faz uma relação direta com o que ele escreve no capítulo 2. Tiago era um defensor de que a lei precisava ser cumprida, a lei de Moisés, mas que não poderia gerar ali um espaço para que os princípios de Jesus não fossem cumpridos. Então Tiago defendia que esses discípulos de Jesus precisavam observar a lei de Jesus, mas também observar com zelo a lei de Moisés. Mas ele se destacou ainda mais por ser um homem preocupado com a justiça que existia na igreja, com as relações de convívio social dentro da igreja. E também ele era conhecido como joelhos de camelo, por ser um homem piedoso e devoto da oração. Então a gente percebe que no coração de Tiago, irmão de Jesus, existia uma preocupação na forma como as pessoas se relacionavam dentro da igreja. E os ouvintes de Tiago, na sua epístola, eram em sua maioria judeus que tinham sido espalhados na diáspora e viviam fora da Palestina. Você vai ver isso em Tiago capítulo 1, verso 1, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Esse era o público que estava recebendo a epístola de Tiago. E esse público tinha uma característica bem difícil. Eram judeus, eram apegados ao dinheiro, eram avarentos, mas eram principalmente pessoas que desprezavam os pobres. Então, Tiago está falando de um problema social, de um problema de relacionamento, para um público que estava ali recebendo a sua epístola, que tinha dificuldade com isso. Mas Tiago está ali oferecendo um remédio redentor, através da sua epístola, para que aquele comportamento da igreja de Jerusalém e da igreja primitiva pudesse ser corrigido. E que as igrejas pudessem deixar de lado os favoritismos para com os ricos e os preconceitos e desprezos para com os pobres. Então perceba, quando nós falamos do ser humano eleger pessoas como especiais e pessoas como menores, é algo muito antigo, não é um fato novo. Historicamente isso existiu, o nascimento da igreja é marcado por isso, e o movimento apostólico corrige, adverte, exorta a igreja para que isso seja corrigido. Mas ao longo de toda a história da igreja, a igreja primitiva, a igreja medieval, antiga, contemporânea e moderna, sempre lidou com esse assunto. E não seria diferente, nós também precisamos lidar com isso e perceber que ao olharmos para isso, nosso coração é exposto ainda a algumas marcas que de fato fazem com que nós olhemos com diferença para algumas pessoas. No livro Ame a Sua Igreja, o pastor Tony Merida, ele faz um comentário importante. Preconceito e discriminação são para a humanidade vícios insistentes, e falar sobre eles nos deixa desconfortáveis. Eu quis trazer isso aqui no início da mensagem, porque isso vai dizer muito sobre o que será a mensagem. Ela será desconfortável, porque vai mexer numa questão que envolve muitas vezes orgulho pessoal, soberba, que faz com que olhemos para as pessoas com um prisma invertido, como se fôssemos melhor do que elas. O que é importante é que nós percebamos que ao longo das Escrituras, todos os textos vão falar da importância de que o povo de Deus entenda que eles são exatamente do mesmo tamanho. Se você olhar a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver Paulo corrigindo a igreja de Roma, porque existia distinção entre pessoas, não por classe social, mas porque tinha os membros que eram de origem judaica, e esses eram especiais, porque tinham ali uma genealogia ligada ao rei, porque eram cumpridores da lei, mas discriminavam o público gentílico, que olhavam com desprezo para aqueles irmãos que vinham de um movimento gentílico, que não eram judeus. Então veja, isso sempre existiu, e a gente precisa entender esse movimento criado pelo pecado, de gerar distinção, de criar divisões por raças, classes, idades, tribos, olhar isso a partir da ótica de Jesus. Porque a partir do momento que nós fomos salvos em Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, e todas as nossas relações também foram
reconciliados. E aí eu queria extrair 4 lições para a nossa vida. Primeira lição: uma igreja acolhedora não faz acepção de pessoas. Eu tenho absoluta certeza que ao longo da sua trajetória você já ouviu isso. Alguém já disse para você que não é correto fazer acepção de pessoas, independente dela ser cristã ou não. Isso é algo que é convencionado na maioria das sociedades. Todos somos iguais e temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e o mesmo valor. A gente aprende isso desde muito cedo. Mas existe um hiato muito grande entre o que se fala e o que se faz. O fato é que a igreja de Jesus, ela é exortada por Tiago a não ser apenas uma comunidade que fala que não tem acepção de pessoas, mas principalmente que tem um estilo de vida que demonstra que não existem pessoas mais especiais ou menos especiais, mais valorosas ou menos valorosas. E o principal argumento de Tiago para isso é muito simples, está no versículo 1. Volta seus olhos de novo para o texto. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. É como se Tiago estivesse dizendo assim: pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Deus, pela sua identidade celestial, não faça distinção entre pessoas. Talvez você pense, mas esse é um assunto, pastor, que a gente precisa problematizar. A gente precisa trazer filosofia, a sociologia, a antropologia e todas as gias que o homem já produziu. Mas eu vou lhe dizer que nada disso vai resolver. Isso pode até ampliar a sua visão e a minha visão sobre como isso vem se enraizando na sociedade. Mas não resolve. A única coisa que resolve a discriminação e o favoritismo é encarar a realidade humana pela ótica da graça. É olhar para as pessoas e não enxergar o que o olho natural vê, o que o exterior demonstra, mas por meio das lentes do Evangelho, observar aquilo que Jesus vê. Nós fomos chamados pelo Evangelho, inseridos no corpo de Cristo, por meio da adoção e nos tornamos um só povo. Todos nós temos exatamente a mesma dimensão diante do Rei. Diante da cruz de Cristo não existem pretos, brancos, pardos. Não existem ricos, pobres, classe A, B, C ou D. Não existem doutores e incultos. Existem pessoas carentes da graça de Deus. Portanto, o que Tiago está dizendo é que nós devemos ter uma vida sustentada no caráter da nossa fé. O padrão da graça de Deus é ser proclamada a todas as pessoas. Portanto, a igreja de Jesus deve ser capaz de acolher a todas as pessoas. O Novo Testamento inteiro vai falar sobre isso. Todas as igrejas que Paulo escreveu conviviam com esse dilema de ter partidarismos, favoritismos, dificuldades de relacionamento, sempre porque alguém entende que tem uma maior importância do que os outros. Mas diferente desse momento histórico da epístola de Tiago, nós somos uma sociedade que foi politizada, que foi lapidada. Então nós aprendemos a falar. Nós sabemos que algumas coisas não podem ser ditas. E aí a gente aprende que não deve falar. Mas será que por não falarmos algumas coisas, significa que de fato amamos a todas as pessoas? Semana passada eu chamei o pastor Marcelo e Marcos Grego e falei, queria fazer uma coisa diferente domingo. Falei para eles, queria que vocês me existissem, dessem um jeito e me preparassem aqui um personagem. Eu quero chegar na igreja como um homem de rua, mas eu quero chegar irreconhecível. E por favor, me deixem fedendo, eu quero representar alguém de rua. E eu quero ver como será a experiência, desde o momento que o trânsito me aborde até a experiência de culto. Mas não deu porque Marcos me lembrou que se eu fizesse isso, ou eu morria durante o calor da manhã, ou eu pregava. E aí não deu, eu escolhi não fazer o personagem e estar na igreja. Mas eu queria que você pensasse, se agora entrasse alguém com um padrão de vestuário completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados na nossa igreja, o que viria à sua mente? O que viria à minha mente? Se entrasse alguém com tantas tatuagens ao ponto de você não enxergar a pele, e com um estilo de roupa completamente diferente daquilo que você está habituado, como nós reagiríamos? O que viria à nossa mente? Aí a gente chega na profundidade do que Tiago está falando.
Quando o Tiago fala de fazer acepção de pessoas, ele está falando, usando uma palavrinha grega, que traz a ideia de olharmos para as pessoas sem avaliar a aparência dela. Ou seja, Tiago está dizendo que ser hospitaleiro, centrado na graça, e que ser uma igreja acolhedora, ser um cristão acolhedor, é ser capaz de olhar para alguém e não criar um juízo de valor pelo que ele representa na sua imagem. Olha a profundidade do que Tiago está dizendo. É muito mais do que dizer, meu irmão, seja bem-vindo, sente-se aqui, pegue uma água, volte sempre, isso é importante. Mas o que Tiago está fazendo aqui é convidar os seus ouvintes para um degrau mais profundo. Aliás, alguns degraus mais profundos. É muito mais do que a experiência dominical. É a forma como o nosso coração olha para as pessoas. É muito mais do que um abraço afetuoso. É um relacionamento intencional, sem pré-julgamentos. Quando o Tiago fala de não fazer acepção de pessoas, é de não ser ali bajulador, lisonjeador, prestar atenção especial a pessoas apenas pelo que elas representam, e o outro lado é verdadeiro. Não ser alguém que repele pessoas, despreza pessoas pela imagem que elas apresentam. Nós somos convidados, enquanto igreja de Jesus, a olharmos pela lente da graça. E na lente da graça, todas as pessoas são exatamente iguais. Mas isso não é uma preocupação só do Novo Testamento. Quando a gente olha Levítico, capítulo 19, verso 15, o texto vai dizer, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Antigo Testamento e Novo Testamento se preocupam com as parcialidades dentro do povo de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, ao qual devemos imitar, se nós lermos Mateus 22:16, o texto vai dizer, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com ninguém, porque não olha a aparência dos homens. Jesus desenvolveu o seu ministério da encarnação sem fazer distinção de pessoas. Se você ler os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber o ministério de Jesus se relacionando com todos os tipos de pessoas. Ricas, como Nicodemos, pobres, marginalizadas, pessoas excluídas, fariseus. Jesus se relacionou com todas essas pessoas. E nós temos o desafio de reproduzir o comportamento de Jesus por meio da vida da igreja. Meus irmãos, nós não podemos incorrer num erro histórico reproduzido nos Estados Unidos. Alguns estados, em específico alguns bairros dos Estados Unidos, tem igreja para branco e tem igreja para negro. É um erro para corrigir um erro. Eu não sei quantos de vocês leram um livro já antigo chamado Igreja com Propósito. Alguém já leu? Já ouviu falar? Alguns. Esse livro foi escrito por Rick Warren, um plantador da igreja que fez com que a igreja crescesse muito no seu país. Só que tem um problema grave no livro de Rick Warren. O livro propõe que a igreja deve ter um público-alvo, adolescentes, idosos, um público de classe média A, de classe média B, C, e a partir do público desenvolve-se ali as estratégias de crescimento. Isso não existe. A igreja de Jesus não trabalha com público-alvo. O evangelho de Jesus alcançou todos os tipos de pessoas. A igreja não precisa de estratégia de crescimento com base em público-alvo, porque o crescimento da igreja é algo orgânico, natural, produzido pelo Espírito Santo. Se você ler o livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja desenvolveu um estilo de vida comum, onde todas as pessoas se amavam, dividiam tudo entre si, tinham tudo em comum, e o Senhor fez o quê? Acrescentou pessoas. A igreja de Jesus, para crescer, não precisa de estratégia de crescimento, ela só precisa ser igreja. Ela só precisa ser coerente com aquilo para o qual ela foi chamada. E naturalmente o Espírito Santo vai agregar pessoas a essa comunidade. Mas para ser uma igreja saudável, ela precisa ter a marca da hospitalidade centrada na graça.
E aí a infraestrutura é importante, mas não é indispensável nem essencial. Precisamos de mais. Precisamos ser capazes de amar e nos relacionar com todas as pessoas indistintamente. Porque não existe dentro da igreja de Jesus nem os maiores, nem os menores. Isso tem um desafio prático para a nossa vida. Silenciar os ecos do preconceito e da discriminação em nossos corações. Não há como construir uma igreja, e aí olhe para você, eu olho para mim, olhemos em conjunto para a nossa comunidade. Não há como construir uma igreja acolhedora, se não formos capazes de silenciar o eco do pecado chamado discriminação, acepção de pessoas, favoritismos. E cada um de nós terá ali um credo, um conjunto de valores pessoais que nos fará olhar atravessado para determinados públicos. Nós não conseguiremos viver esse tipo de acolhimento que Tiago está falando se nós não olharmos para esse pecado e travarmos uma guerra contra ele. E simultaneamente submetermos o nosso sistema de valores pessoais ao Evangelho. O sistema de valores pessoais é tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida, que eu construí ao longo da minha vida, que nos faz emitir juízo de valor sobre o que é bom, o que é errado, o que é certo. Nós precisamos pegar esse conjunto de valores que nós construímos e submetê-lo ao crivo da palavra de Deus e avaliar se ele está aprovado ou não. E com absoluta certeza, qualquer crença, qualquer juízo de valores, sistema de valores que faça de alguém mais importante ou menos importante, não será aprovado pelo Evangelho. Porque o Evangelho é a única coisa que horizontaliza as pessoas. Não há nada na história que de fato coloque as pessoas com exatamente a mesma dimensão e o mesmo valor, que não seja a cruz de Cristo. Então, para nos tornarmos uma igreja acolhedora, que de fato tem hospitalidade centrada na graça, nós precisamos de toda a nossa infraestrutura que nos abençoa, mas precisamos ir mais longe, mais profundo e sermos capazes de nos relacionar com todas as pessoas, a ponto de que, independente do estereótipo que entrasse na nossa comunidade hoje, não produzisse em nós nenhum tipo de olhar atravessado. Se entrasse alguém com um perfil completamente diferente do que estamos acostumados, se estivermos maduros o suficiente, com a hospitalidade centrada na graça bem desenvolvida, a gente não vai olhar atravessado. Porque a gente vai olhar para aquela pessoa com as lentes do Evangelho, entendendo que ela é uma pessoa que ela pode ou ser uma irmã em Cristo, ou ela é alguém que necessita da graça redentora e transformadora de Jesus. Segunda lição, a igreja acolhedora está mais atenta às suas práticas do que às suas falas. Lê comigo, verso 2 ao 4. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Tiago ilustra uma realidade da igreja. Só que Tiago foi muito amoroso com a igreja, com seus ouvintes. Você já fez assim com alguém? Ei, um amigo meu queria saber. Aí você cria um amigo fictício, imaginário, que quer uma informação que você está com vergonha, ou que você não quer dizer que é você. Essa é a figura de linguagem que Tiago está usando. Essa ilustração de um homem pobre e um homem rico entrando na igreja não é ilustrativa. É um fato, isso existia na igreja de Jerusalém. Então Tiago, para não dar nome e dizer, gente, vamos tratar aqui os nossos problemas, ele ilustra uma situação, mas que para os seus ouvintes todo mundo sabia, isso é da gente que Tiago está falando, certeza. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém era uma igreja que em sua maioria eram de pessoas pobres. E aí o cenário lá era um pouco diferente do nosso. Enquanto para nós, igrejas urbanas, de uma classe social média, muitas vezes o desafio é não gerar discriminação e preconceito por alguém de uma classe menor, o contexto da igreja aqui, dos ouvintes de Tiago, era diferente. Era uma igreja majoritariamente pobre.
E aí essa igreja tinha uma expectativa muito grande que alguém rico, abastado da sociedade, entrasse. Então o que acontecia? Quando algum homem rico da sociedade, alguma família rica, entrava e começava a participar dessa assembleia de cristãos, eles eram extremamente bajulados, porque toda a igreja queria ter o seu rico de estimação. Ei, tua igreja tem um rico? A minha tem. Então existia ali uma expectativa de que a nobreza entregasse sua vida a Jesus e a igreja queria ter o seu rico. Então quando essas pessoas ricas chegavam na igreja, meu irmão, cadeira lá na frente para você. Água perto do ar-condicionado, tá bem, precisa de mais alguma coisa. Mas quando as pessoas da mesma classe da igreja de Jerusalém chegavam, era, senta aí, se tiver algum canto, fica por aí, qualquer coisa, senta ali no cantinho. E aí, Tiago, ele trata isso de uma maneira muito intencional. E ele vai ilustrar isso para trazer a ideia que a igreja precisa apagar da sua mente, da sua visão, essas distinções. Porque se a igreja olha para as pessoas com esses estigmas estéticos, ela vai gerar tratamentos, tipos de relacionamento e tipos de convívio que não são coerentes com o evangelho. Porque dentro da igreja só há espaço para a glória de Jesus. E quando você compara todas as pessoas com a glória de Jesus, tudo aquilo que é estético, tudo aquilo que nós conquistamos ao longo da vida e que aparentemente nos definem não tem valor algum, não passam de pó. Não importa o quanto eu tenho na minha conta bancária, o quanto que eu devo no meu cartão de crédito, diante de Jesus nós somos exatamente iguais. E a igreja primitiva precisava entender isso. Na vida prática da igreja, quem deve ter espaço para ser glorificado, para ser reconhecido é Jesus. A igreja de Jesus não tem espaço para holofotes, para os discípulos. Nós cantamos uma música muito bela. Que eu diminua, quem lembra, para que ele cresça. Mas tem gente que a vida diz assim, que ele diminua, para que eu cresça. Não é isso que uma igreja centrada no evangelho vai fazer. Meus irmãos, o corpo de Cristo, ele não é um palco para celebridades. Ele não é um desfile de moda. Nós não estamos em Milão para desfilar com as nossas melhores, boas e caras roupas e nossos bons relógios de grife. Não. Se a gente está fazendo isso, a gente ainda não entendeu o que é a igreja. A gente está bem distante do que é uma igreja. Por outro lado, a igreja também não é uma organização social destinada a exclusivamente suprir a necessidade do pobre. Isso faz parte do papel da igreja. A igreja é um organismo vivo, no qual todos os seus integrantes vieram do mesmo lugar, de um lugar de condenação, que foram salvos e adotados da mesma maneira, pela graça de Deus, através da fé, são sustentados da mesma forma pela misericórdia do Senhor, e são preservados em Cristo para desfrutar de uma eternidade comum. Mas infelizmente, quando nós olhamos para a igreja pós-moderna, às vezes virou um desfile. As pessoas se preparam para ir para um desfile de moda, para sair bem na foto. Gente, isso não é igreja. Ou outras igrejas que vão para o extremo e desenvolvem ali diversos projetos de natureza social e que fazem um Natal extraordinário. Mas o que Tiago está dizendo é, e a vida prática ordinária do dia a dia revela esses princípios? Qual é a maneira que nós podemos de fato colocar em prática a hospitalidade centrada na graça? É olhando para as pessoas com os olhos de Jesus. É Cristo que nos liga uns aos outros. Por isso que nós somos chamados e nos chamamos de irmãos, trazendo a ideia de uma relação familiar. Mas o que é que me liga a Osmi, senão a cruz de Cristo? E o que é que liga a Osmi, a irmã Vânia, senão a cruz de Cristo? Não é uma relação de natureza sanguínea, não é uma relação porque existe uma semelhança financeira, porque existe uma semelhança de pensamento, uma semelhança de formação, uma semelhança de capacidade cognitiva, não.
É porque a unidade da igreja está ligada pelo vínculo da perfeição, que é Jesus. Só conseguimos viver uma vida sem acepção de pessoas quando enxergamos o mundo pela lente de Jesus. E isso gera um outro desafio prático para a igreja. A nossa estrutura funcional de serviço e de convívio deve representar a diversidade do corpo de Cristo e a natureza do caráter de Jesus. Todas as pessoas, uma igreja saudável, ela vai ser amplamente diversificada com todos os tipos de pessoas, porque assim é a criação do Senhor. E a igreja, ela é um espaço em que o Espírito Santo inclui todos os tipos de pessoas. Meus irmãos, a igreja é a única instituição na qual você vai ver um homem sem formação, mas sendo usado poderosamente pelo Senhor, instruindo um PhD. Você não vai ver isso em um outro lugar, mas na igreja de Jesus você vê. Porque a capacitação vem por meio do Espírito Santo. É o único lugar onde alguém que não tem nenhuma condição financeira vai oferecer consolo, abrigo e misericórdia para a vida de alguém que tem todos os bens possíveis, mas que tem vivido uma vida de tristeza e angústia. Você só vai ver isso na igreja de Jesus. Terceira lição: uma igreja acolhedora tem portas abertas a todas as pessoas. Tiago fala à igreja com o objetivo de abolir o preconceito, a discriminação e o favoritismo na comunidade. A intenção dele é que a fé que fazia parte da vida dessas pessoas fosse a maior força mobilizadora para que as pessoas deixassem de lado esse comportamento. E lembrem-se, quem está ouvindo essa mensagem são cristãos de natureza judaica. Não era fácil. O coração deles e a história deles sempre disse: vocês são especiais. Vocês foram separados, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. O povo judeu estava acostumado com isso. E agora o evangelho chega e diz: bom, horizontalizou. Agora Jesus inclui todas as pessoas. Era uma luta dificílima para essas pessoas. Maior do que é para nós hoje. Porque para eles o sentimento era de perda. Eu estou perdendo um lugar de privilégio. E outras pessoas estão sentando em lugares que não merecem. Essa era a visão do judeu. Essa era a mentalidade do judeu. Mas o que Tiago está dizendo é que preconceito e discriminação são incoerências. É primeiro uma incoerência com o padrão divino. Porque, ora, se o evangelho e a graça foi demonstrada a todas as pessoas, como pode a igreja de Jesus não ser uma instituição para todas as pessoas? Então essa é uma incoerência com o padrão divino, mas era também uma incoerência com o próprio padrão humano. Vocês vão ver a partir do verso 5, 6 e 7, que Tiago questiona isso. Como é que vocês estão dando maior honra para quem perseguia vocês? As pessoas pobres, elas eram ali prejudicadas, menosprezadas, humilhadas, perseguidas pelas pessoas ricas da sociedade. Mas ainda assim, quando uma dessas pessoas se convertiam, recebiam maior honra. Tiago está reforçando aqui uma ideia que é muito simples do evangelho. O evangelho foi melhor recebido no início pelo pobre. Isso não significa que o evangelho é para os pobres exclusivamente, mas sim, historicamente, ele foi melhor recebido pelos pobres. Tanto é que as igrejas primitivas são, em sua maioria, formadas por pobres, pelas pessoas que eram marginalizadas, por aquelas que não eram ali notadas e percebidas, e de repente, um Messias vem e se apresenta a elas. Um homem importante, um profeta, como assim era conhecido Jesus, olha para elas. Então essas pessoas recebem de primeiro o evangelho com muito mais facilidade do que os ricos. E é isso que Tiago está lembrando à igreja. Mas ele reforça isso, dizendo que os ricos não têm dificuldade de receber o evangelho, não é por causa da sua riqueza. É pelo que isso significa, pela dureza de coração que isso implica. Eu tenho tudo o que eu preciso para viver, para que eu preciso de Jesus? Enquanto o pobre tinha uma série de ausências
e que uma possível relação com Jesus poderia trazer algum benefício. Não era sobre entender o Evangelho, mas era sobre uma relação de necessidade. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. O padrão do Evangelho sempre foi de ser recebido, primeiramente, por aquelas pessoas que fugiam... Você quer enviar uma mensagem? Fazendo zoada aqui. O padrão do Evangelho era de ser recebido primeiro pelas pessoas que eram marginalizadas, que eram invisibilidade, que se tornavam invisíveis. O Warren Wiersbe vai dizer: se cremos de fato na doutrina da graça de Deus, somos impelidos por ela a nos relacionar com as pessoas, tomando como base o plano de Deus e não o mérito humano. A igreja que se volta somente para uma classe social não é uma igreja que exalta a graça de Deus. Uma igreja acolhedora é capaz de enxergar as pessoas que o mundo não vê. Alguns de vocês aqui estão há mais tempo do que eu na igreja e vão lembrar de um projeto chamado Elas, ou era Ela, não me lembro bem. Elas, que trabalhava com garotas de programa aqui na igreja. Eu não cheguei, não vivi essa experiência, mas ouvi muitos dos relatos. E um dos relatos que mais marcaram foi uma tarde em que os irmãos lavaram os pés daquelas mulheres. E eu fico imaginando a profundidade do Evangelho tomando conta dessas pessoas que estavam ali, lavando os pés daquelas mulheres, sem olhar o que elas faziam, mas o quão importante era que o Evangelho penetrasse no coração delas. Eu fico muito feliz quando eu lembro disso, porque é encorajador, porque não falta muito tempo para que nós possamos ir para o nosso terreno. Quem conhece onde fica o terreno da igreja? Conhecem o entorno, a característica do bairro? Meus irmãos, é um bairro onde poucas pessoas conseguem ter uma infraestrutura de vida digna. A maioria vive numa condição de pobreza. Algumas delas que nós tivemos ali a oportunidade de conhecer, de uma pobreza extrema. Mas é para lá que a nossa igreja vai. E eu já disse e reforço aqui novamente, eu fico numa grande expectativa, porque será ali o nosso teste. Nós vamos testar o nosso sistema de hospitalidade e acolhimento lá. Porque é fácil abraçar quando alguém chega usando um perfume cheiroso. É fácil abraçar quando alguém chega limpo. Mas eu me pergunto qual será o meu comportamento, o meu. E eu queria que você olhasse para você. Quando chegar alguém bem diferente disso. Se eu vou me sentar do lado dela, com a mesma vontade que eu sento do lado de cada um de vocês. Se eu vou abraçá-las com o mesmo amor e o mesmo carinho que eu abraço cada um de vocês. Será que nós faremos isso? Nós vamos testar a nossa hospitalidade, meus irmãos. De verdade é quando a gente sair daqui. Aqui está funcional, para a glória de Deus. Mas lá no terreno, na nova sede, a infraestrutura, ela não vai ser tão importante. O que vai ser importante são as pessoas. E aí vai ser maravilhoso ver o Espírito de Deus, por meio das nossas vidas, proclamando salvação aos moradores daquele bairro, aqueles moradores sendo salvos em Jesus e sendo incluídos na nossa igreja, e a gente olhar um domingão assim, e ver todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as cores, todas as classes, representadas no corpo de Cristo. Vai ser lindo. E vai ser um momento de profundo crescimento para a nossa igreja. E por fim, a última lição. Uma igreja acolhedora não viola o grande mandamento. Olha comigo, verso 8, 9 e 10. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Talvez você esteja perguntando, mas esse tema é para tanto? Precisa Tiago ser tão duro de dizer que se eu não for hospitaleiro,
Se eu não for capaz de amar as pessoas, eu estou transgredindo toda a lei? Sim. Esse é um princípio fundamental da igreja de Jesus. A horizontalização das pessoas. E Tiago é tão duro nesse ponto que ele diz o seguinte: olha, se você cumprir toda a lei, mas você descumprir o grande mandamento, ou a lei real do amar ao seu próximo como a si mesmo, é como se você estivesse descumprindo toda a lei. E aqui Tiago não está falando da consequência do pecado, mas da ofensa desse pecado diante da santidade de Deus. Não interessa se você vai assassinar uma pessoa, se você vai adulterar, ou se você vai fazer acepção de pessoas. Qualquer um desses comportamentos vai ser igualmente ofensivo à santidade de Deus. Mas em específico o mandamento do amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele sustenta toda a vida do cristão. Se você o cumpre, provavelmente você desenvolve uma vida alinhada com os princípios de Deus. Mas se você cai nesse mandamento, você perde todo o resto. Você pode até ter um sistema de comportamento que diga que não, mas se você não ama, se você não atribui valor às pessoas a partir do que Cristo atribui, provavelmente você perde tudo que você tem construído. E perceba a distinção entre pessoas. Não amar ao pobre e humilde significa que essa atitude rebaixa, desonra, despreza essas pessoas e muitas vezes os impede de enxergarem a graça. E acabamos nos tornando pedra de tropeço. Certamente você conhece histórias, porque eu conheço, e eu já vivi, de chegar em um ambiente onde nós esperamos que a graça de Jesus seja revelada e por você não estar num padrão de vestimentas coerente com as pessoas que já fazem parte daquele local, você vestir a capa da invisibilidade de Harry Potter e entrar e sair e ninguém lhe vê. E eu posso dizer isso porque eu e Niele vivemos isso 3 vezes. Numa mesma comunidade, nós fomos 3 vezes e a gente entrou com a capinha de Harry Potter. Ninguém nos viu. Por quê? Porque a gente não estava com a roupa coerente com o público da igreja? Porque a gente não tinha uma imagem que todo mundo tinha, ou o carro que todo mundo tinha, ou o tênis que todo mundo tinha? Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Porque a gente rodou um bocadinho antes de vir. E aí viemos. Que não era a igreja que seria mais comum para a gente vir, porque nós morávamos 14 ou era 17 quilômetros distante daqui. E aí a gente veio. E aí no domingo que a gente veio, Deus colocou um casal muito especial e acolhedor, de fato. Muito mais do que a infraestrutura, para nos receber naquela porta. E eu queria honrá-los agora. Foi Cláudia e Adalto. E a impressão que dava é que nós éramos pessoas tão importantes que eu disse, meu Deus, eu sou tão importante assim? Aí Cláudia puxa e diz, conheça a minha família. E aí traz Vitor, nessa época Vitor tinha até cabelo, agora ele não tem mais. Trouxe Carol para nos apresentar o bem mais precioso, a família deles. E foi a experiência que nós tivemos na entrada da igreja que nos deu uma visão do que era essa comunidade. E eu louvo a Deus porque isso que eu estou falando não é um comportamento de domingo. É um comportamento de vida, é um comportamento de DNA. Queridos, em alguns momentos nós devemos escorregar nesse ponto? Sim, acontece. Mas nós temos construído uma igreja, uma comunidade de fé saudável, que ama as pessoas pelo que elas representam para Jesus e não pelos estigmas, estereótipos e a estética que elas nos apresentam. Por outro lado, não amar ao rico ou lisonjeá-lo, dar a ele um tratamento especial, é seduzir o coração dele para que ele acredite que o valor que ele tem está no que ele possui. Por isso não há desprezo nem supervalorização. É demonstrar para a pessoa, ou para as pessoas que chegam até nós, o valor delas em Jesus. Para que ela perceba o valor que ela tem quando ela é encontrada no seio da família de Jesus. Esse é um assunto importante para a igreja local e deve ser tratado com zelo, responsabilidade, temor e tremor. Precisamos guardar com amor a capacidade de nos amarmos,
de olharmos uns aos outros sem distinção de classe social, de histórico acadêmico, de capacidade financeira, porque todos nós fomos feitos um em Jesus. E esse é o nosso desafio, de olhar para fora da mesma maneira. Toda essa série de mensagens vai ser desafiadora ao nosso coração. Se você já leu o livro, você já teve um spoiler do que vem nas próximas 6 mensagens. E de manhã perguntaram, pastor, semana passada foi uma lapada, hoje também, as próximas também. Faltam 6. Eu acho que não devia nem ter dito, eu tinha, aguarde e confie, né? Mas eu já falei. Mas, meus irmãos, eu tenho uma convicção muito plena, que nós que já somos uma comunidade saudável, sairemos ainda mais maduros disso tudo. Porque o que eu vejo Deus fazendo, e eu sei que essa é a visão do pastor Marcelo, do pastor Pedro, é Deus quebrando um vaso que já é muito bonito, mas quebrando, e quando Deus quebra dói, porque bate em pontos que a gente não gostaria que fosse falado. Mas o oleiro vai amolecendo o barro para fazer um vaso novo, com as digitais do oleiro impressas no vaso. Então, ao final dessa série de mensagens, eu tenho plena convicção que nós seremos uma igreja mais madura e mais parecida com Jesus. E principalmente, vocês lembram do que o apóstolo Paulo diz? Que nós não devemos ser como crianças que vivem do leite. Já faz um tempinho que a nossa igreja, às vezes a gente diz assim, que paulada, é porque dá trabalho para mastigar. Já faz um tempinho que Deus tem nos tratado enquanto comunidade de uma maneira madura. Por isso nem sempre tem aquela mensagem que a gente sai pulando. Porque o evangelho vivido na nossa comunidade tem sido um evangelho profundo. Tem nos chamado, olha, está tudo indo bem, mas você pode parecer mais com Jesus. E aí isso confronta. E quando a gente diz, estou parecido, aí vem o Espírito Santo e diz, mas dá para ser mais. Está muito bom, mas você pode parecer mais com Jesus. E vem a palavra novamente e nos confronta e nos exorta, nos orienta, nos forja. E a gente vai sendo, semana após semana, dia após dia, sendo uma comunidade parecida com Jesus. E eu louvo a Deus, porque essa igreja e todos que compõem essa igreja entenderam a importância de serem transformados dia a dia. Nunca tivemos um objetivo de ser uma mega igreja, mas de ser uma igreja cristocêntrica, bíblica, séria e parecida com Jesus. E eu tenho certeza que essa missão nós temos cumprido. Os membros têm cumprido, os líderes têm cumprido, os pastores têm cumprido, e juntos nós temos crescido. E eu espero que ao longo dessa série de 8 mensagens, talvez nem todas você diga, opa, isso daqui eu preciso tratar. Mas pelo menos uma das verdades que serão pregadas vai bater no nosso calo. E quando bater, eu espero que você olhe com sensibilidade para o mover de Deus e diga, Senhor, trata. Eu preciso tratar. Estava escondido, estava mascarado num discurso politicamente correto, mas no meu coração isso ainda existe. Então trata. Queria convidar você a curvar a sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela forma que o Senhor nos ensina, nos corrige. Quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito que habita ricamente em nós, ele possa sondar o nosso coração e expor tudo aquilo que precisa ser tratado à luz do Evangelho. Senhor, que nós possamos ser uma comunidade simples, que resplandece a glória de Jesus. Que possamos ser uma igreja que não é marcada por uma classe social, por uma cor da pele, por um nível acadêmico, mas que sejamos uma comunidade marcada por pessoas salvas, redimidas e transformadas pelo Evangelho. Que possamos de fato, Pai, ter uma vida que parece loucura para quem está fora, porque o Evangelho traz princípios que ao homem natural parecem loucura, mas que para nós são riqueza e beleza. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.